O general Marco Antônio Freire Gomes falou à Polícia Federal no dia 1º de março como testemunha. Comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, ele deu detalhes de encontros realizados após o segundo turno das eleições daquele ano do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. No depoimento, Freire Gomes afirmou que não foram encontradas fraudes nas urnas e que o então presidente Jair Bolsonaro sabia disso. Indagado se foi encontrada alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado das eleições de 2022, respondeu que não, que o relatório elaborado pelo Ministério da Defesa não identificou qualquer irregularidade que colocasse em risco a credibilidade do resultado das eleições de 2022. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de março de 2024, são 11 horas da manhã. A maioria dos brasileiros crê que Bolsonaro planejou a tentativa de golpe de Estado, diz o Datafolha. A pesquisa aponta que 55% dos entrevistados concordam que o Bolsonaro embarcou numa empreitada para impedir a transferência de poder para Lula. Suposta tentativa de golpe é investigada, inclusive, pela Polícia Federal, como todos sabemos. Apenas 39% creem no contrário, que o Bolsonaro não tentou dar golpe. Então é a maioria avassaladora que acha que Bolsonaro tentou um golpe no Brasil. Como se fosse pouco, 37% aprovam o trabalho de Alexandre de Moraes e só 33% acham que o trabalho não está sendo bem feito, o que dá uma força muito maior para o Alexandre de Moraes continuar na toada que ele está para responsabilizar Bolsonaro por tentar um golpe de Estado no país. Mas 63% são contra a anistia a responsáveis pelo 8 do 1 e ao Bolsonaro. E veja que Bolsonaro fez uma manifestação pedindo que ele fosse anistiado e os que quebraram tudo lá fossem anistiados. Apenas 31% dos ouvidos são a favor da anistia. Então é quase o dobro de gente que discorda do pedido de anistia de Bolsonaro que opinam nessa pesquisa Datafolha. Mas para 55% Bolsonaro quis dar um golpe, 39% discordam, você já viu isso. 63% dizem que a data do golpe de 1964 deve ser desprezada, como o Lula falou. O Lula já sabia basicamente que não há clima hoje no país para ficar remoendo o golpe de 64, a situação é muito complicada, o país tem muitos problemas e não é a hora. Já houve essa hora, a hora não é agora, a hora pode chegar. O Lula não pediu para ninguém não fazer ato para repudiar o golpe de 64, mas o governo dele não vai fazer. E a maioria absoluta, segundo o Datafolha, 63% dizem que a data deve ser desprezada nesse momento e só 28% acham que deve se fazer qualquer tipo de ato oficial do governo neste momento. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui é que o brasileiro está muito consciente do que está acontecendo e os números dessa pesquisa Datafolha arrasam Bolsonaro, são arrasadores. Inclusive o Congresso vai ter que pensar duas vezes antes de tentar levar em frente essa história de anistia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.